Mundo, sou o professor Júlio. Nós estamos aí nessa aula sobre a República das Oligarquias, né? Nos outros vídeos nós vimos aí a República primeiro a República das Espadas, né? O último governo foi do Floriano Peixoto, né? Que termina com a eleição de representantes das oligarquias, principalmente da oligarquia paulista, do PRM, o primeiro presidente eleito, né? Com voto não indireto, mas direto, né, pelos eleitores, né, o Prudente de Moraes. Né? E no caso aí, esse período de 1894 até 1930 é denominado como período das oligarquias, né? Porque vamos ver o conceito hoje de oligarquia, vamos aprender aí o que são as oligarquias, mas é dado porque essas oligarquias é que vão ter o controle, o domínio, boa parte do poder político. Apesar que nós vamos ver nesse período também, ainda a presença de monarquistas, pessoas ainda desejosas do retorno de Dom Pedro II, os positivistas que defendiam a ideia de uma ditadura controlada pelos militares, né, se opondo aí às oligarquias nesse período, os setores militares, enfim. E nós vamos ver aí também o combate já com o surgimento do movimento operário no Brasil, já com outro projeto, com um projeto mais de acordo com as classes populares. Pois bem, então vamos à aula. Vamos ver o que é oligarquia. Dá um clique no Google, né? O famoso Google, a gente abre, tem aí várias pagininhas aí do conceito de oligarquia, né? E aí eu vou falar agora o que seria oligarquia, né? Talvez algumas pessoas já conheçam o conceito, já tenham uma certa noção do que seria oligarquia, né? A gente lembra do finalzinho quia, porque vem de monarquia, né? Então, vamos ver então o que é oligarquia. Ali já aparece como forma de governo, certo? Pois bem, a origem da palavra vem lá da Grécia, lá da Grécia Antiga. Os gregos, né, já utilizavam a palavra meio de oligarquia, lembrando no começo, né, o governo dos aristóis, dos melhores, né, era justamente os melhores, os aristóis, a aristocracia eram pessoas associadas à propriedade de terra, né, ao cultivo da terra. Então, a oligarquia vem do grego pans, kia, arquem, vem governo, e oligar, de poucos, do governo de poucos. São poucas pessoas que vão participar desse governo, tá? São pouquíssimas pessoas que vão participar da oligarquia. Ela está atrelada aí a grupos de interesse, né? Então, quando alguns grupos têm um interesse privado, né, e querem que os seus interesses privados sejam atendidos, eles buscam, buscam uma influência no governo para que o governo faça políticas a favor dos seus interesses, tá? Então isso, né, é a chamada oligarquia, né? Um grupo privado, né, que está lá, que está interessado com que o governo faça atender às suas necessidades, apenas as suas necessidades, né? Isso, então eles usam lobby, né? Eles, por meio do que? Dinheiro a partidos políticos, elegendo representantes, colocando pessoas do seu grupo, dos partidos, né, para que sejam eleitos como representantes. Então, as oligarquias são esses grupos, né, que passam a atuar como grupos de interesse. No Congresso aí, olhando, temos o Congresso Nacional, né, onde tem a Câmara dos Deputados, o Senado, a presidência. Temos um grupo que é um grupo que faz o quê? A chamada bancada do agronegócio. É um grupo de interesse, tá? É um grupo que, que vai fazer o quê? Que atende um grupo de deputados, de senadores, que representa os interesses, né, de setores
produtivos das sociedades. Então está ligada às atividades produtivas. Né? Esse é um grupo muito forte no Brasil, porque no Brasil nós vamos ver aí que o Brasil é um país agroexportador, né? Desde a sua colonização até, né, nessa fase aí, o Brasil tem uma característica muito forte de ter produtos de exportação ligados às atividades produtivas. A gente fala na economia que é de produto que não tem valor agregado, porque na verdade você não agrega valor, você não transforma o produto, você cultiva ele, ele nasce no solo, ou você extrai, né? Algumas são extrações, e você exporta. É diferente você ter um maquinário, né? Por exemplo, o café. O café é um produto de exportação, é um produto de cultivo, não tem valor agregado. A máquina que vai transformar o café no pó e que vai fazer ele, o produto que vai cair no mercado, ele sim tem um valor agregado, né? Tem algo, usou-se uma tecnologia para produzir essa máquina, conhecimento humano, né? E isso gera uma diferença no valor do produto matéria-prima para o produto que transforma a matéria-prima no que nós consumimos no final, né? O pó do café, o café embalado no saquinho já pronto para consumo. Tá? Então os produtos principais aí nessa fase são esses, né? Cana-de-açúcar ainda na região sudeste, na região nordeste do país, né? Apesar de termos concorrência, ainda era a principal. O tabaco também, né, em algumas regiões do Brasil, cultivado, também exportado. A borracha na região da Amazônia, lembrando que naquele período a indústria automotiva nascia, então precisava da borracha, e o Brasil ainda na Amazônia vai ser o principal produtor, até vir a concorrência asiática, né? O gado na região sul, na região nordeste também, no sudeste, de certa maneira, e o café, principalmente na região de São Paulo e Minas Gerais. Né? Os dois principais polos, o café, na verdade, era o carro-chefe das exportações brasileiras do período. Pois bem, agora nós vamos analisar uma imagem. Né? Essa imagem aí, no nosso salão, né? Está aí representando, né, uma situação, né, desse período. É uma charge da revista Careta, de 1925. Aqui na descrição já vem, representando o predomínio de São Paulo e Minas. Olhando a imagem, né, vemos aí que cada indivíduozinho está representando uma oligarquia. Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e por aí vai. No topo, nós temos São Paulo e Minas Gerais, representando o quê? A política do café com leite, o predomínio dos dois ali, né, na presidência, né, do Brasil, né, na chamada política de revezamento. Então, a cada 4 anos, teria um candidato de São Paulo, 4 anos, um candidato de Minas na presidência do país. Professor, isso funcionou na sua forma literalmente assim? Quer dizer, foi assim de 4 anos certinho, teve São Paulo e Minas? Não. Houve atritos entre as duas oligarquias em determinado momento. As outras oligarquias também vão chegar a mostrar sua insatisfação. Vai ter posicionamento de grupos militares contrário a essa política do café com leite. Os próprios São Paulo e Minas, em certo momento, não vão se bicar, né? Isso antes de 1929, 1930, nós vamos ver que vai acabar essa política do café com leite definitivo com o governo Vargas. Então, até esse período aqui, nós vamos ver o que, professor? Predomínio de São Paulo e Minas. Predomínio não quer dizer que a exclusividade dos dois, tá? Então, isso é importante ter em mente. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, vai ter o Hermes da Fonseca, que vai ser eleito, né? Então, presidente do Brasil, né, em 1900, se eu não me engano, período, né, na década de 1910. Então, nós temos presidentes de outras oligarquias ou de setores que não sejam civis, como no caso ele era militar. Então, nós vamos ver que não há um predomínio, não há a exclusividade, mas o predomínio dessa oligarquia tentando impor
os interesses dos cafeicultores de São Paulo e Minas, sim, nós vamos ver que esses dois setores vão favorecer bastante a, a política, né, de valorização da produção cafeeira no Brasil. Beleza? Vamos lá. Olhando aí, o senhor Campos Salles, para garantir isso, instituiu a chamada política dos governadores. Tá? Pois bem, é aí olhando no slide super colorido, né? Vemos aí o governo federal dá o aporte financeiro político, né, para o governo do estado, garantindo, né, o apoio para o governo do estado pudesse governar, né, também barrasse a oposição dentro do seu estado, né, garantindo verbas, né, e por aí vai, garantindo a permanência dele no cargo, sem interferência do governo federal. Em troca, o governo federal faz o quê? Garante verbas e benefícios para os municípios, né, para os prefeitos que acionavam os coronéis, fazendo vista grossa para os diversos crimes, né, que os coronéis praticavam. Né? Coerção da população local, morte dos coronéis rivais, poderia ocorrer, né? A existência de jagunços armados que funcionavam como se fossem milícias. Então isso era feito. E esses coronéis usavam, né, do prestígio político, né, do prestígio econômico né, que tinham diante da população que sofria nesse período para garantir os votos para os prefeitos, que garantiu os votos para o governo do estado, garantiu os votos para o governo federal de representantes, né, favoráveis à política de valorização do café. Representantes do Partido Republicano Mineiro e do Partido Republicano Paulista. Tá? Então, esse mecanismo é chamado política dos governadores. Certo? Olha, os coronéis, figuras de autoridade, né? Antigos membros da Guarda, títulos, né, da Guarda Nacional, né, quando não se tinha o exército, mas se tinha a Guarda Nacional, cada coronel podia armar-se ou armar bandos para garantir a proteção local, em determinado período da história, no período regencial, né? E aí esses coronéis, que são proprietários de terras, né, de várias localidades do Brasil, eles vão usar primeiro prestígio econômico que tem com relação à população local, o que existia. Tá? Cometiam crimes diversos, né, contra opositores políticos, contra pessoas que não fossem favoráveis ao seu poderio, né, sua influência na região. Né? Então, o poder público fazia vista grossa a esses mandos e desmandos. E a população também local muito carente diante do quadro de exclusão social muito grande, esses coronéis usavam do prestígio político para amarrar a população local a eles. Como? Dando favores, ajudando famílias quando precisavam, né? Prometendo a aqueles eleitores, aqueles que eram eleitores, benefícios econômicos, comprando votos, né? Não podia ser as coisas mais esdrúxulas, né, que nós lemos aí nas documentações históricas existiam, né? Por exemplo, prometer par de sapato e dar um par antes da eleição, um pé antes da eleição e outro depois, né? Prometer ajuda financeira, né? Quando a família precisasse comprar medicamento, qualquer coisa, recorriam a eles. Então eles eram, na verdade, né, eles eram como se fosse hoje a figura do traficante, né? Da pessoa que dá ali, diante da ausência do poder público, a comunidade local acabava presa, né? Não podendo contar com o Estado, acabava procurando essas figuras de autoridade locais, né? Que acabam utilizando o que? O suborno, a corrupção, a coerção, porque na verdade, quando você não atende às suas necessidades, eles usavam da força física, né, do medo, né, do uso de capangas, como o chamado voto de cabresto. Né? Por que o cabresto? O cabresto é quando você puxa o animal para guiar ele para alguma direção. Né? Então o cabresto era a força utilizada. Os coronéis eram acionados
E os jagunços acompanhavam os eleitores até a área de sessão eleitoral. Não havia TSE, não havia urna eletrônica, o voto era aberto, as pessoas falavam os candidatos, então os jagunços ficavam lá assistindo. Então, para quem você vai votar? Né? Se o cara, se o cara falasse o voto errado, ele estava morto. Né? Não na hora, mas depois. Mas o medo, né, era o que fazia com que os eleitores acabassem votando nos candidatos indicados pelos coronéis que recebiam as orientações dos governos municipais, que eram orientações que vinham de cima. Então, os coronéis usavam dessa força física, da ameaça, né, à vida desses eleitores para que eles votassem. Dias antes reuniam eles em armazéns, na verdade como se fossem currais, por isso o nome curral eleitoral, e levavam até a sessão de votação. O voto era aberto, não havia registro, nada que controlasse a entrada ou não, né? A polícia também não era acionada, né? A polícia, por isso que eu falo, o poder público dava total autoridade aos coronéis para fazer o que quisessem. Então os coronéis iam, nos jagunços iam nas sessões de votação, acompanhavam, levavam os eleitores, ou ameaçavam os eleitores a não irem nas sessões de votação, né? E irem outras pessoas representando eles, como se fossem eles, na verdade, porque não havia registro nenhum, não havia foto, não havia nada que identificasse a cara da pessoa, né? Então o voto de cabresto, né? As trocas de favores garantiam as fraudes eleitorais e garantiam os votos significativos para os representantes das oligarquias de São Paulo e Minas, através do coronelismo na parte de baixo daquele esquema da política dos governadores que a gente viu anteriormente. E aí, caso fosse eleito alguém da oposição, bem, acionava-se, de certa maneira, aí, a chamada degola. Né? Por qualquer motivo, o candidato estava impugnado, não poderia assumir o cargo, sei lá, assinou algo errado, o registro não foi bem feito, suposta caso corrupção, né, fraude eleitoral. Então tudo isso era utilizado, essas artimanhas, esses mecanismos, para garantir então os candidatos que fossem favoráveis à política de valorização cafeeira das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Tá? Nós temos essa charge é bem. Ela está frequente em muitas provas, né? Os eleitores, no caso, são conduzidos aí até a sessão de votação, a soberania está lá presente, né? Nesse processo, o político está levando o eleitor, né, já direcionando o voto dele, né, que já infringe a soberania, né, nesse período. E aí outra charge mostrando como ocorriam também as fraudes. Né? Muitos eleitores mortos votavam. E isso, você deve perguntar, professor, mas se ele está morto, como que ele vai votar? Através do título dele, né? Como não havia controle, não havia TSE, não havia uma justiça eleitoral, não havia lista, não havia foto, documento com foto que garantisse quem era aquele eleitor, muitas pessoas passavam por eleitores. Né? Às vezes uma mesma pessoa passavam-se por vários eleitores, indo a várias sessões de votações diferentes. Né? Então esse era o chamado, os defuntos eram votantes, eram utilizados títulos de eleitores de pessoas mortas, né, para garantir votos, né, fazendo com que tenha as fraudes eleitorais naquele período. E agora nós vamos ver a parte econômica. Nós temos aí uma palavra inglesa, né, fund law, né, que é o termo aí para quando você quer um empréstimo novo, sendo que você já tinha pego um empréstimo, né? Então você quer garantia de um outro empréstimo, atrelando aquele novo empréstimo aos anteriores. Pois bem, essa vai ser uma política tomada, né, pelo presidente então Campos Salles de renegociar a dívida brasileira para conseguir novos empréstimos. Né? Então aí ele vai pegar dinheiro, né, com uma casa de banqueiros judeus, né, o Rothschild, né, representada aí pelo brasão da família dessa casa de banqueiros. Para isso, né, é feita a moratória, suspensão de juros por 3 anos, e 3 anos para que
para o pagamento, 63 para quitar os empréstimos, né? E para isso, o que ele vai fazer, né? Quando você pega o empréstimo novo, você tem que dar garantias, né? Cortar gastos públicos, obter superávit na economia, né? Garantir que a economia está funcionando e controlar a inflação, né? E para garantir isso, vem aí a contrapartida, consequências, cobrança de impostos, né? Então tem que se garantir que impostos serão cobrados, né? Novos impostos, principalmente para a população mais pobre. Congelar o salário, que quer dizer congelar, parar de crescer, o salário não cresce mais, mas em contrapartida os custos de vida da população brasileira aumentam. Né? Então, para a população brasileira, o fundo de novo foi o aumento do custo de vida, além do aumento da dívida externa do país. Né? Nós vamos ter o aumento da dívida externa, porque o Brasil não vai conseguir realizar esse superávit primário, nem controlar a inflação, né? Então o Brasil tem aí uma certa aumento do custo de vida para as populações mais pobres nesse período da República das Oligarquias, né? E em 1893, os Estados Unidos eles sofrem uma depressão econômica. Não é uma crise ainda de proporção como vai ser de 1929, mas é uma crise que vai afetar os países que têm relação comercial com eles. Entre eles, o Brasil. Tá? Porque o Brasil era o principal exportador de café e os Estados Unidos era o principal comprador do café. Então, houve uma queda na demanda do café, né, na compra do café pelos Estados Unidos devido a essa crise. Então aí, o que nós temos na economia? Você vê que a produção de café vai aumentando, a demanda ela continuou, né? Ela aumenta, o preço aumenta, né? Diminui a demanda, diminui, né, o valor do café e diminui o lucro, certo? Isso, né, é a lei do mercado da oferta e da procura, né? Quanto maior a demanda, maior o preço. Quanto menor a demanda, menor o preço. Então vai ter uma queda da demanda do café, né? Porque os Estados Unidos, o principal comprador, entra em crise, né? Devido à sua super falência de alguns bancos, devido aos investimentos nas ferrovias que chegam a um certo limite. E aí vem, né, o próprio Adam Smith, a lei da oferta e da procura, a mão invisível, a um grande problema, né? Porque o mercado ele não se autorregula, já começa por aí que nós vamos ver que o Estado vai precisar intervir nisso. E os cafeicultores começam a exigir essa interferência. Então aí vamos ter o chamado Convênio de Taubaté em fevereiro de 1906. Né? Se reúnem então os três governadores de estado, né? O Jorge Tibiriçá, o Nilo Procópio do Rio e o Francisco Salles de Minas. Eles se reúnem na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Então aí o governo estabelece aí uma política de valorização do café, né? Então quer dizer, ele garante, né, a compra do excedente do café, garantindo o preço, o lucro dos cafeicultores. Em contrapartida, os cafeicultores tinham que garantir que não iam mais aumentar a produção cafeeira, né? Ia ser cobrado o imposto por saca, né? E tudo isso era pago por quê? Por mais dívida externa. Então, quer dizer, o governo pegaria empréstimos para pagar os cafeicultores, né? Os cafeicultores tinham que garantir a esses que não aumentariam a produção, né, cafeeira. O que não ocorre, eles continuam aumentando a produção cafeeira, mesmo não tendo a demanda, né? Porque o Estado está comprando café. Né? Os cafeicultores então foram sacanas. Por quê? O Estado vai comprar o café, vai continuar aumentando a lavoura, ele vai comprar. Né? Só que a demanda ela não aumentou. Né? É o Estado que está tendo que arcar com o excedente, comprando o excedente de café. Né? E não havia controle disso. Né? Então, de certa maneira, isso faz com que o Estado tenha que pegar empréstimo para garantir o lucro dos cafeicultores, aumentando a dívida externa. Né? Então, na verdade, criando uma demanda irreal, né? Uma demanda que não existe, né?
Não é por menos, quando chega a 29, quebra de vez, porque na verdade é aí que cai mesmo a demanda, que é uma crise mundial, né? Então, nós vamos ver também nesse período a industrialização do país. É uma industrialização tardia, no final do século XIX. Ela começa, né, com o lucro da cafeicultura sendo revestido, principalmente na região sudeste, né, de São Paulo e Minas principalmente, mas em Minas também, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas principalmente, né, também, né, nesse período, né, a, o surgimento de indústrias, né. Então algumas pessoas veem que a cafeicultura já começou, na verdade, no período da cafeicultura, com o surgimento de indústrias para produzir sacas, né, aquele o envelope do café, né, as sacas que onde se colocava o café. Então começou a ter uma industrialização naquela parte, naquele período. E vai ter, nesse período, então, o surgimento da indústria de bens de consumo. O Brasil, lembrando que o mundo ele passa pelo período de guerra, né, entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus não podem também fornecer produtos, né, e também não podem produzir, porque a indústria toda vai para a economia de guerra, produzir tanques, armamento. Então, o Brasil passa a ter o surgimento de indústrias ligadas aos bens de consumo, que é o que? Roupas, sapato, as sacas de café para exportar. Né? Então, produtos de bens de consumo, não bens de capital. Bens de capital, o que? Maquinário pesado, indústria siderúrgica, né, para construção de trilhos, de trens. Essas o Brasil ainda não passa a ter essa importância nessa fase da República das Oligarquias. Mas o Brasil ele começa a ter uma industrialização, né, principalmente nas indústrias têxteis, nesta fase, né, e que vai, né, aos poucos aumentando o processo de industrialização no Brasil. Na medida que a cafeicultura também não vai tendo suntuosos lucros, né? Os cafeicultores pegam os recursos e passam a investir na industrialização, é, nas indústrias, né, para já ter uma outra atividade econômica. E aí nós temos as imagens do que vamos formar. Perto das indústrias, nós vamos ver aí o surgimento dos bairros operários, né? Porque era frequente nesse período os operários morarem perto das indústrias, né? As indústrias muitas vezes a, queriam a permanência do operariado, dos seus trabalhadores próximos às suas dependências, né? Para ficarem mais próximos, chegarem no horário, né? Produzirem mais perto, produzirem mais. Então tudo isso, nesse período, nós vamos ver o surgimento de bairros como o Belenzinho aí, a Vila Maria Zélia, né? Que era um bairro operário. O Brás, para quem não sabe, hoje é uma área de comércio, né? Muitas pessoas de outros estados vêm aqui comprar produtos, né? Dos mais variados ali, principalmente roupa, né? Era uma região de produção, né? Era uma região de várias indústrias, né? E de moradia, né? Nesse período, né? Então, era um bairro também, um bairro operário. A Moca, Bexiga, né? Eram bairros operários, né? Chamadas vilas operárias, se estabeleceram, né, nesse período, mostrando aí o surgimento do operariado brasileiro nesse período com a industrialização. Um exemplo, cortiço no Bexiga, mostrando as habitações. Os cortiços eram, geralmente as moradias eram uma casa ou um prédio em que um cômodo era dividido por várias famílias, né? Então os cortiços eram as moradias populares desse período. Bem, espero que tenham gostado da aula. Dê um like no canal, se inscrevam, tá? Estou procurando aí melhorar, né, as videoaulas, né? Ainda tem um probleminha com o áudio, um probleminha com o próprio vídeo, às vezes nos cortes do que é feito aqui pelo programa. Então, agradeço a todos aí. Até a próxima aula.